prisões contadas por participantes, noticiários e registros públicos. Algumas palavras e cenas foram alteradas para criar dramaticidade. Todo sistema de segurança tem uma falha. E as prisões não escapam da regra. Grandes Fugas. Episódio 1. Penitenciário Western, população 1823. A Penitenciário Western era o ponto X do estado. Considerando os prisioneiros que tínhamos lá, era bem barra pesada. O apelido era o Muro por causa de um muro mesmo e pela reputação de ser uma penitenciária barra pesada. Meu nome é Nuno Pontes. Em 1992, fui condenado a 10 e 24 anos por roubo e uma tentativa de fuga anterior. No primeiro dia, o guarda me perguntou o que quer realizar aqui na Western. Eu disse que queria fugir e todos riram, menos eu. Para um prisioneiro fugir da penitenciária Western, ele teria de pensar num plano bem engenhoso, porque era uma instituição de segurança máxima. Tinha um muro de 13 metros de altura cercando toda a prisão. Matar alguém ou ser morto aqui era coisa fácil. Eu tinha que sair daqui. Fui condenado por arrombar cofres e outros roubos. Sou um classe média educado, mas todo atrapalhado. Meus dois parceiros me entregaram e pegaram só 5 anos cada. Fiquei calado e peguei 10 e 24 anos. O primeiro condenado que conheci escaparia comigo mais tarde da Western. Tom Berkelbaum me avisou que o maior inimigo na prisão não era o prisioneiro violento, mas sim a rotina. A rotina enfraquece a mente e os sentidos, e você acaba funcionando como um autômato. Só se levanta e volta a dormir. Da forma como eu via, o prisioneiro que não procurasse fugir estava sendo esmagado pelo sistema. Eu estava determinado a não ser esmagado pelo tédio e comecei então a aprender algo novo sobre a prisão cada santo dia durante 3 anos. Uma campainha tocava às 7 da manhã e todos saíam para tomar o café. Se você tivesse um trabalho, teria de se apresentar entre 8 e 8:30. Eu trabalhava como escriturário nas fábricas da prisão. O prédio ficava na ponta norte do complexo, perto do muro perimetral. Lá ficavam todos os serviços da prisão, a oficina metalúrgica, a lavanderia e o escritório da manutenção onde eu trabalhava. Trabalhávamos até sair para a contagem às 10:30, ou então você era contado no trabalho. Eu era supervisionado no trabalho por funcionários civis, nenhum guarda da prisão. Ganhei a confiança deles e me foi permitido usar ferramentas. Voltávamos depois, entre 11:30 e meio-dia, para comer. O almoço era útil para conhecer os caras. Eu estava procurando gente que fosse utilizável para a fuga. Depois íamos para a cela para a contagem das 3:45. Na minha cela eu conseguia me concentrar. Mentalizava planos com o que descobria sobre a prisão naquele dia. Saíamos às 4:30 e ficávamos zanzando pelo pátio. Passávamos o tempo no pátio tentando entender a rotina dos guardas da prisão. Os tempos, distâncias, hábitos. No muro, no pátio, perto dos portões, eu estava criando a minha planta da prisão. Depois éramos trancados até as 20:40. E começava tudo de novo no dia seguinte. Depois de fazer a mesma coisa repetidamente todos os dias durante 3 anos, eu tinha todas as informações sobre a penitenciária. Eu a conhecia até do avesso e só precisava descobrir um ponto fraco para explorar.
Uma manhã, então, um comentário de um engenheiro me levou até ele. Ele me disse que o bloco das fábricas da prisão tinha um espaço subterrâneo como um porão. A porta para esse espaço ficava a poucos metros do escritório da manutenção. Como eu havia deixado passar isso? Esta era a informação que tanto esperava. Eu entraria nesse espaço, não seria visto e já estaria no subterrâneo, onde cavaria um túnel sobre o muro da prisão e sairia no outro lado, dentro do depósito de suprimentos da prisão. Mas havia um problema. Para entrar no porão, eu precisava da chave do cadeado. Comecei a observar as inspeções do guarda naquele espaço e percebi que a última chave que ele usava ficava sempre em cima das outras chaves do chaveiro dele. Eu precisava roubar essa chave. Mas como roubá-la de um guarda dentro de uma prisão de segurança máxima? Comecei a quebrar a cabeça, fiquei obcecado. Notei então as marcas de meus dentes no copo do café. E isso me deu uma ideia. Eu não precisaria roubar a chave. Só precisaria fazer um molde dela num pedaço de isopor. O bom na prisão é que os guardas também têm rotinas. Uma semana depois, como um relógio, um guarda saiu do porão e arrumei 2 sujeitos para encará-lo. O que foi, cara? O que você tá olhando? Do que está falando? Deixa ele em paz, cara! Deixa ele em paz! É incrível que um maço de cigarros pode comprar na prisão. É melhor se afastar. Olha aí, cara. Você não tem esse direito não, hein? Enquanto o guarda estava distraído, eu preparei o pedaço de isopor na minha mão e me aproximei. Se insistir, eu vou colocar você no relatório. Ei, para com isso. Todo mundo estava se movendo em volta. O guarda não conseguia ver o que eu estava fazendo. Eu não podia deixar o guarda me perceber tocando na chave. Quando finalmente consegui pegá-la, não sabia se estava dando certo ou não. Estava tão concentrado na chave que esqueci de ver se os outros guardas estavam observando. Olhei para o isopor. Havia uma impressão clara da chave do guarda nele. Era a minha primeira pequena vitória. Mas percebi que não poderia fazer isso sozinho. Precisava de uma equipe. Realizei as entrevistas e os prisioneiros nem perceberam que eu os entrevistava. Eu estava procurando gente com habilidades. E mais importante, gente em quem podia confiar. Fiz uma lista com 5. Carmen Keller, um assassino condenado. O trabalho dele era entregar passes de segurança. Por isso podia andar livremente por toda a prisão. George Connard, assassino condenado. Trabalhava na oficina metalúrgica e tinha acesso a metal bruto. Andy Hine, um ladrão que fazia ligação direta em carros. E eu precisava dele do lado de fora. E Kevin Billingsley, condenado por roubo e assalto. Ele tinha trabalhado como mineiro e sabia moldar uma chave. E finalmente, o meu amigo Tom Berkelhall. Nós éramos os 6 de Pittsburgh. Dias depois, Billingsley estava me entregando uma cópia da chave do guarda. Eu tinha então a chave do porão para as fábricas da prisão.
Mas tinha também o desafio mais perigoso pela frente. Em plena luz do dia, bem debaixo dos narizes dos guardas, eu tinha de testar a chave copiada sem ser pego. Esperei até que a maioria das pessoas estivesse no refeitório ao meio-dia e saí do escritório da manutenção e fui em direção do porão a poucos metros dali. Era muito arriscado, pois eu não tinha motivo nenhum para estar mexendo naquele cadeado. O guarda do muro podia facilmente me ver. Ali do alto podia-se ver todo o setor das fábricas da prisão, incluindo o escritório da manutenção e a porta para o porão. Mas a única visão clara da porta era da torre, e às vezes o guarda saía para patrulhar até o final da passagem e voltar em 17 segundos. Eu tinha então 17 segundos para chegar na porta, testar a chave e voltar. Corri até a porta, comecei a contar na cabeça. Mas não consegui enfiar a chave no cadeado. Na natureza, Eu me lembro de pensar que não podia desistir. A chave estava emperrando e me senti mal. O tempo estava acabando. Então, o cadeado abriu. Nem acreditei. E logo fechei. Fim do tempo. Saí de lá. Eu tinha acabado de abrir a porta para a liberdade. Três dias depois. Encontrei 2 da equipe na porta do porão na hora do almoço. Assim que pareceu seguro, entramos em ação. Keller voltaria em 2 horas para deixar a gente sair. Descemos por uma escada até o porão. Encontramos capacetes com lanternas e ferramentas deixadas por operários. Logo de cara vi que o chão do porão era de concreto e que nunca conseguiríamos quebrar aquilo. Parecia o fim do plano, até que vi a parede numa das extremidades. Se conseguíssemos quebrá-la, poderíamos cavar um túnel por baixo do muro perimetral e chegar no outro lado do depósito de suprimentos da prisão. Mas como primeiro teríamos que quebrar a parede, com certeza alguém poderia nos ouvir lá de cima. Mas tínhamos de correr o risco. Cada marretada parecia um estrondo de trovão. Pensei, logo os guardas vão descer até aqui. Finalmente, os tijolos se soltaram e vimos a terra no outro lado. Meu coração batia feito louco. Estávamos começando a cavar o túnel para fora da prisão. Tínhamos de sair de lá o mais rápido possível, antes de sermos ouvidos. Dali em diante, começamos a cavar, seguindo a rotina da prisão. Eu só podia me ausentar do escritório no almoço, mas os trabalhos de Keller e Billingsley permitiam maior mobilidade. Desde que realizassem o trabalho, ninguém notaria a ausência deles. Eles tinham cerca de 3 horas depois do almoço para cavar de 60 a 90 centímetros e depois se limparem. Eu soltava os 2 às 15h15, com tempo de sobra para a contagem das 15h45. Havia muita gente com planos de fuga e sempre tivemos a sorte de descobrir e impedir isso.
Eles tinham de fazer isso num curto período de tempo, porque, segundo o velho ditado, não há segredos dentro da prisão, e isso é a pura verdade. Eles teriam de ter sorte e fazer tudo no tempo certo. Começamos a nos arriscar ainda mais, roubando ferramentas do escritório e cronometrando os nossos movimentos para maximizar o tempo de escavação. Eu temia um desmoronamento, pois estávamos cavando na terra sem a escora adequada para construir um túnel. Só podia rezar para que Billingsley soubesse o que estava fazendo. Só conseguia pensar no túnel, era só no que pensava. Em 4 semanas, cavamos por baixo do muro da prisão e estávamos prontos para cavar em direção ao depósito. Calculei que estávamos a 4 semanas da fuga. Num horário de almoço, tranquei os caras como sempre e fui para o salão de recreação. De repente, o alarme para trancamento geral soou. Na hora pensei, eles descobriram o túnel. O alarme avisava todo mundo na instituição que algo havia acontecido e os prisioneiros seriam trancados. Eles teriam de voltar imediatamente às celas e os agentes monitorariam o trancamento deles. Depois haveria uma contagem e, se faltasse alguém, os procedimentos de emergência para uma fuga teriam início. Fomos escoltados das fábricas da prisão para os blocos das celas. Me senti mal. Se o túnel tivesse sido descoberto, estava tudo acabado. Depois soube que houve um esfaqueamento num dos blocos. O túnel, felizmente, não tinha sido descoberto. De repente, me dei conta de que, se não soltasse Billingsley e Keller, eles faltariam à contagem. Eu tinha então de ir na direção oposta até o porão. Estava a 5 metros da porta quando um guarda me parou. Disse a ele que tinha de desligar o computador. Ele se distraiu e eu segui em frente. Temos que sair daqui! Vamos lá! Gritei para os caras saírem. Não havia tempo para se limpar. Viramos a esquina e demos de cara com o guarda. Ele parecia saber que havia algo errado. Ao passarmos por ele, ouvi o rádio chamando. Pensei, fomos pegos, fim da fuga. Estava certo de que ele chamava reforço e prendia a respiração. Mas então nada. Conseguimos nos safar desta vez. Mas estávamos abusando da sorte e precisávamos nos apressar para cavar o túnel. 7 de janeiro de 1997. Um dia para a fuga. Tínhamos cavado quase 1,5 metros. Devíamos estar perto do depósito. Estava tão quente que quase desmaiei várias vezes. A terra continuava caindo e eu podia acabar soterrado a qualquer momento. Finalmente atingi o concreto. Acima de nós estava o depósito da prisão e a porta para a liberdade. Meu plano era esperar o depósito fechar. Depois, abriria buracos no concreto para enfraquecê-lo. Tinha roubado uma furadeira.
Sabia que dariam falta dela, mas era agora ou nunca. Tínhamos que furar o concreto. Era como arrebentar uma represa. Eu podia respirar o ar do mundo exterior e sentir o seu frescor e cheiro. Furei mais buracos. Finalmente abri um buraco grande o suficiente para poder passar por ele. Estava tudo pronto. Fugiríamos na manhã seguinte. Não dormi naquela noite. Estava muito agitado, tremi durante 45 minutos. Continuava tendo imagens recorrentes de um guarda atirando em nós e do túnel desmoronando. E se o meu plano desse errado? Revisei tudo de novo. Se conseguíssemos passar pelo túnel, então teríamos de sair do depósito de suprimentos sem sermos vistos por funcionários. Depois teríamos que sair pelo pátio, que era vigiado por um guarda na torre. Andaríamos então 10 metros até uma porta de saída sem sermos vistos por ele. Foi a noite mais longa da minha vida. A pressão era grande e estávamos quase conseguindo. 8 de janeiro de 1997. Foi um alívio quando amanheceu e nos encontramos cedo no porão. O depósito acima da gente ainda estava trancado e com o alarme ligado. Quando foi aberto para o dia, começamos a agir. Ouvimos as portas do depósito subindo. Kevin Billingsley foi primeiro. E eu fui por último, logo atrás do Tom. Para passar pelo túnel, em muitos lugares tínhamos de estender os braços, empurrar o corpo com os pés e puxar com as mãos. Eu mantinha a cabeça erguida para enxergar melhor e tentava me espremer para passar. Mas a dor era torturante e quase entrei em choque. Comecei a ficar desesperado porque queríamos sair de lá o mais rápido possível. Eu senti a terra caindo em cima de mim. Também caía a água. Achei que seríamos soterrados e que ninguém saberia que estávamos ali. Eu saí do túnel e senti o cheiro de graxa no chão. Nada cheirava tão bom. Agora era só atravessar o pátio e estávamos livres. Puxei a porta com força. Ela abriu. E olhei para fora. Tudo parecia livre. Então vi um guarda perto da torre. Ele olhou direto para mim. Fiquei sem saber o que fazer. Então eu o cumprimentei. E ele me cumprimentou. O que aconteceu? Tem um guarda armado. Tudo bem, relaxem. Já sei o que fazer. Relaxem. Disse a todos para ficarem de capacete. Iríamos sair como se fôssemos operários de construção. Não podíamos mais voltar para trás. Vou na frente, vocês me seguem, está certo? Saí na frente com as plantas e eles me seguiram. Estava esperando o guarda gritar, chamar reforço, atirar. Então o alarme da prisão tocou. Meu coração quase explodiu. Ainda tínhamos uma chance se eu conseguisse abrir a porta.
Imaginei guardas armados nos esperando. Parem! Fiquem onde estão! Coloquei a mão na maçaneta. Não havia guardas, policiais ou armas. O alarme não tinha sido para nós. O nível de excitação era quase indescritível. Era como ter renascido. Saímos para o ar fresco, um dia lindo e ensolarado. Estávamos livres, tínhamos fugido. Andy Heim fez o trabalho dele e roubou um Pontiac. Eu esperava ter dado a última olhada para a penitenciária Western. 6 prisioneiros desapareceram da penitenciária Western. Segundo a polícia, fugiram em plena luz do dia, cavando um túnel de dentro para fora. A Western ficará trancada até os prisioneiros serem encontrados. Em 1997, eu era um dos 6 policiais da unidade de detenção de fugitivos da Polícia Estadual da Pensilvânia. Quando ouvimos a notícia da fuga pelo rádio, ficamos todos em alerta. Houve uma fuga de uma prisão de segurança máxima, não de um, mas de 6 prisioneiros. Se isso não chamasse a atenção das autoridades policiais e do público, o que chamaria? Os 6 homens fugiram da prisão de segurança máxima cavando um túnel de 10 metros. Precisávamos ver imediatamente o túnel. Entrei então na prisão de segurança máxima. Quando percorri o túnel, ele estava imundo, úmido e fedia. Talvez fosse do suor deles. Eles tinham um objetivo, a luz no final, que era a liberdade. E o meu trabalho seria tirar isso deles. Os prisioneiros fugiram há muitas horas. A polícia continua a busca, mas ainda não os localizou. O Nuno decidiu que precisávamos de um carro maior se todos continuássemos juntos. Antes de irmos a Indiana, roubamos uma van que tinha mais espaço. E a levamos até lá, sempre trocando a placa. A polícia acredita que eles roubaram um carro do estacionamento próximo da prisão. Segundo dia. No segundo dia, o carro roubado foi recuperado. O Pontiac 89 Bronze estava com o vidro traseiro quebrado. Era uma notícia boa. Se eles haviam roubado uma van, significava que estavam juntos. Era então uma direção de fuga. Chegamos a Oklahoma e o Kevin ligou para um tal de Travis, que ele conhecia no Texas. O Travis disse que conseguiria documentos falsos. E assim, poderíamos fugir para o México. Nuno Pontes falava espanhol. Ele estava indo a Quebec? Duvido. Ele estava indo ao México? Portanto, estavam fugindo para o sul, e a investigação foi então para o sul. Terceiro dia. Ficamos num hotel em Houston, Texas, esperando o contato de Billings lhe trazer as identidades falsas. Conseguimos dinheiro e armas para o caso de termos problemas. E ficamos matando o tempo, bebendo cerveja e farreando. Quinto dia. Estávamos na estaca zero sem nenhuma notícia. A cobertura da mídia era repetitiva. A fuga em Pittsburgh na última quarta-feira. As fotos dos 6 prisioneiros estavam em todas as TVs.
Sentíamos a pressão para descobrir alguma coisa. Precisávamos fazer uma prisão. We need an arrest. Eles fabricaram metanfetamina. Eu me senti no Jornada nas Estrelas, numa outra dimensão. Todo mundo parecia ter enlouquecido. O Carmen via ninjas e estava correndo no mato. A droga acabou comigo. Tudo estava indo mal. Todo mundo parecia louco. Decidi, por isso, pegar um ônibus e dar o fora dali. É a última coisa de que eu me lembro. Sexto dia. Estamos no sexto dia. Estou trabalhando no caso desde 8 de janeiro. Estou sem nada, frustrado, esperando uma pista. E a pista chegou então num telefonema. Foi simplesmente assim. Eles pegaram Berkelbaugh. Onde ele está? Houston. Minha mala estava pronta para eu partir. I'm ready to go. O fugitivo Thomas Berkelbaugh foi capturado em Houston, num ponto de ônibus. Berkelbaugh apareceu num terminal de ônibus. E uma ambulância foi chamada porque ele estava se arrastando no chão. Eu estava na rodoviária e tive um aperto no coração. Depois só lembro que estava no hospital. Sabia que estava ferrado e que quase tinha morrido. Eu precisava interrogar Thomas Berkelbaugh e descobrir o paradeiro dos outros 5. Onde eles estão? Ainda estão juntos? Estão num carro cruzando a fronteira? Estávamos perto, bem perto. Mas o México também estava. Assim que entrei na sala de interrogatório, vi um Thomas Berkelbaugh drogado e confuso. Perdi então parte das minhas esperanças e sonhos. O que ele dizia não fazia sentido. Após 3 horas e 10 minutos, eu estava frustrado. Ele não falava minha língua. Ele não falava de coisas individualmente. Era sempre nós. Isso era um bom sinal. Isso nos deu uma pista. Procurávamos um grupo e não 5 indivíduos tomando direções diferentes. Oitavo dia. Keller e eu estávamos dirigindo numa estrada secundária para pegar suprimentos quando uma viatura policial apareceu na nossa frente. Mas passamos por ela, sem nenhum drama. Mas a viatura veio atrás de nós. Luzes e sirene acesas. Keller entrou em pânico. Disse a ele para parar e ficar calmo. Eu falaria com o policial. Enquanto o policial vinha na nossa direção, Keller se apavorou e fugiu. Eu pensei, ótimo, agora vamos ter uma perseguição de carro em alta velocidade.
Pegamos uma estrada vicinal. Entramos num beco sem saída. Agarrei o volante para virar o carro. Eu podia ouvir os passos do policial. Instintivamente saí correndo de lá. Abaixa aí agora! Eu simplesmente corri pela minha vida. Autoridades acreditam que logo Ponte será capturado. Ele se encontra num raio de 2 quilômetros. E não tem chances de fugir. Estabelecemos um bom perímetro dessa vez. Dois a menos. Faltavam 4. Carmen Keller estava algemado. Vi orgulho nele. Mesmo estando numa cela de prisão, ele tinha orgulho do que tinha feito. Se achava bem-sucedido. Me aproveitei disso e disse que ele seria uma celebridade de volta no muro. 6 states. A lot of cops looking for you guys. Quero saber quem é o cúmplice. Who's the associate? Quem está conspirando com eles? Wow, we got drugs. Oh, man. Who are they leaning? Quem está dando dinheiro? Travis. E o nome Travis veio à tona. Travis have a last name? As coisas começavam a ficar interessantes. Tínhamos alguma coisa a oferecer às autoridades locais e federais que cuidavam do caso no Texas. Yeah, good times. A ligação foi de um agente na Pensilvânia. A informação foi de Keller, depois que foi detido e interrogado. Ele sabia que um tal de Travis estava ajudando os fugitivos e que morava num trailer na I-10, na periferia de Houston. E ele falou de um elefante branco no local onde ficava o trailer. Encontramos o elefante e o trailer que procurávamos. Havia um Ford vermelho parado na frente. Pedimos para investigar a placa pelo rádio. Sedan 24086M. E descobrimos que era um veículo roubado. Copy that. Aquilo fez subir a adrenalina. Ao mesmo tempo, Travis decidiu sair da propriedade dirigindo aquele veículo. Nós o seguimos. Ele não foi muito longe, entrou no motel Pasadena. Ele não notou a nossa presença. Paramos o carro, vimos ele sair do carro e se dirigir para dentro. Decidimos que Mário iria atrás dele e descobrir em qual quarto iria entrar. Eu me posicionei para enxergar o meu parceiro porque ia dar cobertura a ele. Mário só conseguiu vê-lo entrar no quarto. Ele me avisou, quarto 129. A adrenalina bombava. Este poderia ser um grande flagrante. Travis trouxe o resto dos documentos falsos. Agora que tínhamos identidades, poderíamos partir. Em 5 horas, estaríamos no México e livres. Nada atrapalharia o nosso caminho. Mário e eu ficamos observando o quarto, como se estivéssemos esperando alguém. Alguma coisa estava pronta para acontecer. Precisamos de reforço e saber quando vai chegar. Temos um possível fugitivo. Não achava que estivéssemos preparados. Ainda não tínhamos vestido os coletes. De repente, a porta se abriu. Billingsley e Hines saíram do quarto. Talvez tivessem ouvido os carros chegando, ou talvez tivessem visto os policiais atrás do motel.
Pareciam desconfiados. Por isso a adrenalina sobe. Você nunca sabe o que pode acontecer nos próximos 30 segundos. A sorte estava lançada. Era hora de agir, de dar voz de prisão, de sacar as armas. De joelhos, agora! Mãos para o alto, virem-se! Ouvi gritos e muitas portas de carros batendo. Agarrei minha arma e fui para a porta. 2 caras estavam no chão algemados e revistados. Mas ainda restava o quarto do motel. A porta abriria a qualquer momento e o resto do bando poderia estar armado. Eles começariam a atirar e alguém levaria o primeiro tiro. The door opens up. A porta se abriu. E Pontes saiu. Começamos a gritar. Mãos para o alto, de joelhos, FBI, polícia, você está cercado. Ele olhou em volta e viu várias armas apontadas para ele. Notei cada detalhe e raciocinei rapidamente avaliando as opções. Mãos para cima, vamos! Put your hands up where we can see him. Down on the ground, let's go! We were eyeball to eyeball. Estávamos olho no olho. Parecia que ele tinha saído para ver quantas pessoas estavam lá e se teria uma chance de escapar. Achei que podia fazer algo acontecer. Ter de matar. Ser morto. E ele não levantava as mãos. É nesse ponto que você põe o dedo no gatilho. A adrenalina estava no máximo. Você está com o dedo no gatilho. No chão agora! Fique de joelhos! No chão! Fique de joelhos! Parado! Localizei muitas armas. Parado aí! Let's go! Stop! Eu não era um desesperado. Estava tudo acabado. Aquele foi o pior momento da minha vida. Depois fomos chamando um por um para fora. No quarto vimos habilitações do Texas em branco, munição para calibre 12, uma espingarda de cano curto. Muita gente não foi ferida e lugares não foram roubados porque vencemos naquele dia. Entre as muitas perguntas sem resposta, a polícia quer saber como os fugitivos conseguiram armas e dinheiro. Desde a fuga, 2 dos 6 de Pittsburgh foram soltos. Nuno Pontes, de 30 anos, foi identificado como responsável pelo plano de fuga. Nuno Pontes está atualmente em confinamento solitário. Desde a fuga, estou trancado na cela há 12 anos, 24 horas por dia, com a possível exceção de 1 hora, 5 dias na semana, dentro de uma gaiola ao ar livre. Só fomos parados pelo policial no Texas porque estávamos sem o cinto de segurança. Se estivéssemos de cinto naquele dia, eu estaria no México nesse momento e não falando com vocês aqui da prisão. Depois da fuga, a Western implantou reformas de segurança no controle de ferramentas e no procedimento de revista de presos. Versão Marshmallow São Paulo.